No vídeo de hoje iremos falar sobre o Espuma Paper, que é uma placa revestida com papel, e também vamos falar da Depron XPS, que é uma placa sem revestimento e que também é conhecido como pluma. Então vamos começar falando sobre o Depron XPS, que é um material sem revestimento. E como você vê, ele é um material que tem um pouco mais de brilho, por ele não ter um revestimento de papel. É um material também prensado e super firme. E ele fica com acabamento bem lisinho, que dá para você trabalhar e fazer vários projetos diferentes. Esses materiais são muito usados em arquitetura, maquete, aeromodelo, para fazer quadros, exposições de galerias e muito mais. Como eu falei, o Depron XPS é um material que não tem revestimento, por isso que ele é mais brilhoso e vocês podem notar que não tem acabamento com papel. Já o Espuma Paper, ele é revestido com papel, por isso que ele é assim um pouco mais fosco. E vocês podem notar aqui que tem revestimento de papel dos dois lados. Então eu vou mostrar para vocês como cortar esse material. E vou começar pelo Depron XPS. A primeira coisa que você precisa fazer é você ter uma base de corte para não riscar a mesa. E o estilete é uma coisa fundamental. Você pode usar tanto estilete fino como estilete mais grosso. O ideal é que ele esteja totalmente amolado. E se o seu estilete não tiver amolado, é bem fácil, é só você pegar um alicate, cortar a ponta dele, que ele já volta a ficar amolado novamente. E aí você pode trabalhar com o seu corte. O Depron XPS e o Espuma Paper não podem ser cortados com estilete cego. Depois eu vou fazer uma demonstração para vocês. E aqui para fazer o recorte é bem fácil. Com o auxílio da régua e você mantendo seu estilete em pé, a lâmina dele em pé, você consegue fazer um corte perfeito. Para fazer esse corte perfeito, você tem que estar com a lâmina afiada e cortar bem rente à régua. Assim você consegue dar um ótimo acabamento aos seus projetos. E agora vamos falar sobre a Espuma Paper, que é uma placa revestida com papel. Por isso que ela tem um acabamento um pouco mais fosco e a superfície dela é super lisinha, muito fácil para trabalhar em qualquer tipo de projeto. Como eu falei, ela é muito utilizada na arquitetura, ela é usada para fazer maquete, exposição de galerias, quadros, aeromodelos e muito mais. Que dessa forma você consegue notar melhor o material, como ele é composto, ele é revestido de papel de um lado e do outro lado também, e o meio dele ele tem poliestileno, como vocês veem aí, tem na cor preta e na cor branca. E para cortar o espuma paper, você também precisa de uma lâmina afiada, bem amoladinha, então você posiciona ela de modo que ela fique em pé e bem rente à régua, você vai passando o estilete de forma devagar. Você pode fazer esse movimento de 2 a 3 vezes, até que a espuma paper se corte por completo. E aí, como você pode ver, o material foi cortado de forma correta, ele fica bem certinho e, como eu falei, dá um ótimo acabamento. E agora eu vou mostrar para vocês como que é o corte feito com um estilete que não esteja amolado, ele não fica com acabamento perfeito. Eu vou mostrar para vocês agora. Então, aqui eu estou usando um estilete que ele não está amolado, ele está um pouco cego. Você pode notar que eu tenho um pouco de dificuldade para passar ele, porque eu vou destruindo, na verdade, o corte e eu nem consigo cortar direito. Mas depois que o corte é feito, eu vou mostrar para vocês como o acabamento fica bem ruim. E isso acontece com muita gente que na hora de cortar o espuma paper não tem um bom acabamento. Olha só como é que fica se você usar um estilete que esteja totalmente cego ou se a ponta da lâmina estiver danificada. Você também não consegue ter um ótimo acabamento e ele fica assim, olha, todo mastigadinho. E para isso não acontecer, basta você trocar a lâmina do seu estilete ou cortar um pedacinho da lâmina para renovar a ponta e assim você consegue fazer um ótimo corte. Para cortar o espuma paper branco é a mesma coisa. Você também precisa de uma lâmina bem afiada para que o corte fique assim, olha, perfeito. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer meio corte no espuma paper. Basta você posicionar sua lâmina de pé e recortar bem devagar e bem sobre leve. Você pode recortar de 2 a 3 vezes, mas bem de leve mesmo, para que ele fique assim, olha. Você só quebrar a fibra e você consegue fazer o meio corte. Você não vai cortar ele por completo e você vai conseguir fazer as quinas que vocês precisam fazer para o trabalho de vocês. E essa técnica é muito utilizada nos projetos de maquete.
E agora eu vou mostrar para vocês como fazer um pôster. Então aqui eu fiz uma impressão na minha impressora comum, e aqui é só destacar que eu estou usando um papel adesivo. Então eu vou destacar todo o line e vou colar em cima do espuma paper. E depois que fazer a colagem, para fazer uma borda, eu uso uma régua um pouco mais fina, de mais ou menos uns 2 milímetros de largura, e começo a passar o estilete, para deixar com uma bordinha mais fina. Essa técnica é muito utilizada para fazer os quadros, para decorar a casa e tudo mais. E depois de recortar todas as bordas, aqui na parte de trás, eu gosto de colocar 2 filetes. Pode ser o Depron XPS ou pode ser o Espuma Paper. Então, é só colar aqui na parte de trás, uma em cima e outra embaixo. Para colar um material no outro, tanto o Depron XPS como o Espuma Paper, você pode usar cola de silicone fria, você pode usar cola quente, ou você pode usar também cola branca, cola em bastão, cola PVA, qualquer cola que não tenha componente corrosivo. Como o espuma paper é um material bem leve, você pode usar esse tipo de fita para fixar o quadro na parede. Então aqui é só você cortar os pedaços necessários e você vai colar 4 pedacinhos, uma em cada ponta. E depois de fazer todo esse processo, é só você tirar a película que fica na cola e colar na parede. Como eu falei, o Depro XPS e o Espuma Paper é um material muito fácil de trabalhar e você consegue fazer vários tipos de projetos, como arquitetura, maquete, exposição de galerias, aeromodelo, quadros e muito mais. E agora que você conhece um pouquinho mais sobre o Depron XPS e o Espuma Paper, basta você soltar sua criatividade para fazer os seus projetos por aí. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo do Espuma Paper.